Oiê, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui novamente. Estou muito feliz de estar aqui no canal de novo com vocês. Eu sou a Patrícia Dias, eu sou especialista em sono infantil e hoje um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se os despertares noturnos irão diminuir se a criança aprender a dormir sem mamar no peito. Porque muita gente acha isso, né? Que as crianças despertam várias vezes na madrugada e aí é simplesmente tirar do peito. Muitas mães recebem muito desse conselho. Eu atendo muitas mães e elas falam, e eu também já fui mãe, e eu sei que isso acontece. Então, eu vim aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, vamos entender. Quando a criança desperta na madrugada, ela pode ter diversos motivos, principalmente dependendo da idade da criança. Quanto mais nova a criança é, maior a tendência, né, dela despertar de madrugada. Por quê? Porque ela tem fome, ela vai precisar mamar. Vamos lembrar que a barriguinha da criança é pequenininha, então ela precisa mamar mais para poder encher a barriguinha. E aí, quando ela tem essa barriguinha cheia, ela tá tranquila em relação à fome para conseguir dormir. Só que não é só a fome que faz a criança despertar. A criança pode despertar na madrugada por diversos motivos. Ela pode estar sentindo frio, ela pode estar sentindo calor, ela pode estar com alguma dor, ela está sentindo algum desconforto. Tem crianças que acordam porque faz xixi, porque faz cocô na madrugada, e aí elas se sentem incomodadas com aquilo. É, Tem criança que acorda por causa de barulho, por causa de claridade. Tem criança que acorda porque não consegue fazer aquela transição de ciclo. Então, você viu como tem vários motivos? E eu gosto sempre de falar que o sono é como se fosse um quebra-cabeça. Então, não adianta a gente só olhar para aquilo. Quando a mãe chega para mim e fala, porque meu filho acorda muitas vezes na madrugada. Tá, por que que ele acorda muitas vezes na madrugada? O que que acontece, né? Eu não falo assim o porquê, porque a mãe não vai saber. Quem vai saber sou eu. Mas o que que acontece quando seu filho acorda muitas vezes? Ah, ele acorda e quer mamar. Tá bom, então a gente precisa entender, um dos motivos é esse. E aí quando eu vou começar uma mentoria com essa mãe, o que que acontece? Eu peço para ela responder um questionário. E aí quando ela responde esse questionário, eu começo a ver que tem outras coisas acontecendo. E durante o meu acompanhamento com ela, eu vejo que não é só aquilo. Então, se você quer ensinar o seu filho a dormir sem mamar, você precisa entender que o motivo disso não pode ser simplesmente o despertar na madrugada. Sim, o seu filho pode estar despertando na madrugada, porque ele não consegue, por exemplo, voltar a dormir, e aí ele tem uma associação com o peito, ele tem essa dependência, e ele entende que ele precisa do peito para conseguir voltar a dormir. Mas, como eu te falei, não é só isso. Então, você ensinar o seu filho a dormir sem mamar não é garantia de que ele não vai mais despertar na madrugada. Mas, Patrícia, e agora? Como é que eu vou fazer? Agora você precisa entender quais são os outros motivos que faz com que ele acorde na madrugada. Porque sim, se ele não precisa mais, né? Se, por exemplo, a cada transição de ciclo ele não conseguia voltar a dormir sozinho e ele dependia do peito para poder voltar a dormir, agora ele não tem mais o peito, mas ele vai depender de você de qualquer maneira, certo? Então, o que que você precisa fazer? O próximo passo, nesse sentido, é ensinar ele a dormir sozinho. Mas lembra, o sono é como um quebra-cabeça, a gente tem que juntar as pecinhas. Então ele não dorme mais mamando, ele agora dorme sozinho, mas ele continua com os despertares na madrugada. Então a gente precisa identificar quais são os outros motivos. E é aquilo, ele pode ter fome, ele pode ter frio, ele pode ter calor, ele pode estar desconfortável, pode ser todos aqueles motivos que eu falei para você logo no começo. Então é importante a gente entender, e mais importante ainda é você saber que se alguém chegar para você e falar: "Ah, dá uma mamadeira, porque aí o seu filho vai conseguir dormir a noite inteira. Põe a chupeta, porque o seu filho vai conseguir dormir a noite inteira", isso não é verdade, isso não acontece. Justamente porque não é o fato dele mamar no peito que faz com que ele acorde na madrugada. Esse pode ser um dos motivos. Então é aquilo, você vai tirar o peito, aí você vai dar mamadeira. Aí você deu a mamadeira. A criança vai continuar acordando, porque ela não tá com fome, ela não acorda porque o leite, não foi suficiente para ela, e ela precisa de mais leite. Não, ela acorda porque ela não consegue fazer essa transição de ciclo. E o que que a mamadeira vai resolver?
Nada, porque ela vai continuar acordando, porque ela vai precisar que alguém dê a mamadeira para ela conseguir voltar a dormir. O que que a chupeta vai adiantar? Nada, porque aí a criança vai continuar acordando, porque ela vai precisar que alguém dê a chupeta para ela nessa transição de ciclo. Então você entendeu como não é simplesmente isso e não é culpar o peito, a mamadeira, a chupeta, mas que você tem que pensar no que pode estar acontecendo e muitas vezes sozinha você não consegue pensar. Por isso que muitas vezes você precisa de uma ajuda mais especializada para você conseguir entender, porque senão sozinha você não vai conseguir chegar nessa conclusão. Porque é isso, às vezes você acha que meu filho está acordando muito porque ele mama. E porque a maioria das pessoas falam que a criança desperta muito na madrugada porque ela mama no peito. E aí você dá a chupeta, e aí você dá mamadeira, e a criança continua acordando. Então, não caia nessa, tá bom? Antes de você ensinar o seu filho a dormir sozinho, ensinar ele a dormir sem o peito, ensinar outras formas dele dormir que não seja só no peito, antes de você fazer uma troca por uma mamadeira, por uma chupeta, tenha essa consciência que os despertares podem estar acontecendo por outros motivos e você simplesmente fazer essa troca não vai evitar que seu filho continue despertando diversas vezes na madrugada, tá bom? Então, por exemplo, se a criança começa a chupar chupeta, muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não vai conseguir acordar para pegar chupeta. Então, o pai ou a mãe vai continuar acordando para dar chupeta para a criança voltar a dormir. Se ela tomar mamadeira, a criança também não tem como fazer mamadeira. Então, ela também vai, a mãe ou o pai vai ter que acordar para preparar a mamadeira. Então, não adianta você trocar uma coisa pela outra que não vai resolver o problema. O que você precisa fazer é entender qual é o problema para conseguir resolver. É identificar o que está causando aqueles despertares. E é como eu te falei, muitas vezes você sozinha você não vai conseguir. E aí, por isso, e que também não adianta, né, eu te falar aqui, eu te falei diversos motivos, mas eu só vou saber realmente o porquê o seu filho está acordando diversas vezes na madrugada quando eu fizer uma análise do seu caso de uma forma bem particular, porque aqui eu estou falando para várias pessoas e para cada caso é um caso. Pode ter sim uma criança que acorda e que realmente ela só precise, ela tem essa associação. Então, aí os despertares vão diminuir, porque a criança não, né, ela só acordava porque ela não conseguia fazer essa transição de ciclo sozinha. E aí a mãe ensinou a criança como dormir sozinha, por exemplo, sem precisar do peito, e aí esses despertares acabaram. Mas eu vou te falar que isso é muito raro. Não é só isso, sempre tem outras coisas. Como eu te falei, o sono é como se fosse um quebra-cabeça e as pecinhas acabam se encaixando. Então, cuidado com as escolhas que você faz, cuidado com os palpites que você recebe, porque muitas vezes você pode se frustrar. Porque aí, por exemplo, você passa por um processo super complicado, porque te falaram que é assim. Aí você começa a negar o peito para o seu filho não mamar mais na madrugada, não mamar mais nessa transição, aí ele não mama. Você passa por um processo que é difícil, nesse caso, né, que te ensinaram. E aí você passou por isso e mesmo assim ele continua acordando. Ou então, você quer continuar amamentando, só que as pessoas falaram para você, não, dá mamadeira, porque a mamadeira vai ajudar, e aí a criança não vai mais despertar. Aí você faz isso mesmo contra a sua vontade, você vai lá e tira o peito e começa a dar mamadeira. O que vai acontecer? A criança continua acordando, você vai se frustrar, porque você deixou de fazer uma coisa que você queria, porque os outros falaram que iam resolver, e não resolveu, entendeu? Porque a questão não era aquela. Então a gente precisa focar no que está acontecendo para a gente conseguir achar a solução. E não dá para ficar fazendo tentativa e erro com criança. A gente está falando de um vínculo, ainda mais quando a gente fala do peito. Então eu gosto sempre de deixar bem claro para os pais que não é só isso. Muitas vezes os pais me procuram e falam, não, porque meu filho mama no peito. E aí ele está acordando várias vezes. Falar, não é só isso, a gente tem outras coisas que a gente precisa fazer, tá? Não vai ser só em um atendimento que eu vou conseguir te ajudar nisso, porque não é só isso, tem outras coisas. Por exemplo, a soneca dele tá horrível, ele quase não faz soneca, é óbvio que ele vai continuar acordando na madrugada. Então, mesmo se ele aprender a dormir de outra forma, ele vai continuar acordando, porque ele não tá dormindo nada durante o dia, e isso tá super impactando no sono da noite. Então, não adianta a gente focar só naquilo, a gente precisa pensar no todo para conseguir resolver. Se você começar a ensinar o seu filho a dormir sem o peito, então, por exemplo, você trocar pelo balanço, pela chupeta, pela mamadeira, o que vai acontecer? Você vai conseguir revezar com o pai.
isso vai dar uma folga para a mãe, certo? Seria a única coisa, mas não vai afetar nos despertares, porque aí, de repente, ao invés da mãe acordar a cada 1 hora, a mãe vai acordar a cada 2 horas, porque aí ela reveza com o pai. Ela acorda uma vez, o pai acorda outra, ela acorda outra, o pai acorda outra. E aí eles vão acabar dormindo a cada 2 horas, ao invés de acordar a cada uma, eles vão acordar a cada 2 horas. Se a mãe tiver essa ajuda, senão não vai adiantar nada, tá? Então, se você tá curtindo aqui, se você tá gostando aqui dos vídeos que eu tô fazendo, põe aí o seu joinha, compartilha, ativa ali o sininho, porque é importante, porque aí toda vez que ativar você vai ter, né, você vai ser avisado de que um vídeo novo tá disponível, e lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo, toda sexta-feira, meio-dia. Então, se você gostou desse vídeo, coloca aí pra mim, se você tem algum comentário, se você quer contar a sua experiência, se você já passou por isso, de ter trocado o peito por alguma outra coisa, se você começou a dar mamadeira, se você começou a dar chupeta, e você passou exatamente por isso que eu te falei, coloca aqui, porque isso é ótimo para as outras pessoas também verem como que isso funciona, e é importante a gente ter essa ciência para a gente não se frustrar, porque muitas vezes a gente espera uma coisa e que quando não acontece a gente se frustra, a gente se culpa, ainda mais quando vai contra aquilo que a gente realmente quer, contra a nossa vontade, só porque a gente acha que é aquilo. E aí, nesse caso, procura ajuda. Embaixo também do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link que tem lá a minha consultoria, a minha agenda, na verdade, onde você pode fazer uma consultoria gratuita comigo de 30 minutos. E aí isso vai te ajudar, conversando comigo, eu vou conseguir ajudar você a entender o que está acontecendo. Antes de você tomar qualquer tipo de atitude, eu vou te deixar mais seguro em relação a isso. E aí eu vou te falar, né, realmente pode ser que ele esteja acordando só por causa disso. Então, se você, né, ele começar a aprender outras formas de dormir, pode ser que ele consiga realmente não acordar mais de madrugada. Ou senão eu vou te falar, não, não é só isso, a gente precisa ajustar várias coisas e que não é simplesmente ensinar ele a dormir de outras formas que não seja no peito. Tá certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de compartilhar com quem precisa. Lembra de deixar seu joinha. Põe o seu comentário aqui porque eu vou adorar. E a gente se encontra na próxima semana com um novo vídeo para você. Um beijo e até mais.